Esse ano, nas quartas-feiras, nós vamos falar sobre o tema Batalha Espiritual, vencendo a batalha espiritual. E a gente vai começar em março. Mas já entrando no clima, em fevereiro, eu gostaria de recordar com os irmãos algumas batalhas da Bíblia, que servem de inspiração e crescimento para nós. Então hoje nós vamos a 2 Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12. Cada quarta-feira eu vou falar sobre um valente, e o valente de hoje é Samá, o nome dele. 2 Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12, perto de você tem alguém sem a Bíblia, chega lá perto dele, perto dela, cumprimenta, dá boa noite, e aí estende a sua Bíblia, abençoa o seu vizinho, exercite o dom da hospitalidade, um ministério que alegra o coração de Deus. 2 Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12. O tema da mensagem de hoje é defendendo o que Deus nos confiou. E o que esses dois versinhos dizem é o seguinte: depois dele era Samá, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se haviam ajuntado em Leí, onde havia um terreno cheio de lentilhas, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Samá, porém, pondo-se no meio daquele terreno, defendeu-o e matou os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. O rei Davi tinha um grupo de soldados, era a tropa de elite. Eles eram conhecidos como valentes de Davi. Aproximadamente 30 guerreiros, 37 para ser mais exato, que eram os melhores soldados da nação. E dentre estes, havia um grupo chamado os primeiros 3. Faziam parte dos 30, mas estavam acima dos 30, eram considerados os primeiros 3. E um destes se chamava Samá. Nós não sabemos muita coisa sobre Samá, ele só aparece nesses 2 versinhos que nós acabamos de ler. Mas vários personagens da Bíblia são assim, aparecem pouco, mas aparecem bem. Samá foi um soldado que se destacou, era um valente entre os valentes, tanto assim que o seu nome constou entre os 3 maiores campeões do exército de Israel. E há algo curioso a respeito de Samá, ele não conquistou a sua fama ganhando um terreno, mas defendendo um terreno. Isso é interessante. A Bíblia não diz que Samá tenha ganho nada, conquistado nada. A Bíblia diz que ele simplesmente defendeu uma coisa que ele já tinha. E isso já é interessante. Mais interessante é o que foi que ele defendeu. Não foi um castelo, não foi um tesouro, foi uma roça. Um campo de lentilhas. Ainda assim, a sua ação heróica barrou o avanço dos filisteus, contribuiu para a vitória de Israel e fez com que o nome dele ficasse registrado na Bíblia Sagrada. Aqui estamos nós, 3.000 anos depois, falando daquele guerreiro. Então acredito que há lições espirituais importantes que nós podemos aprender com Samá. Na verdade, eu acredito, meus irmãos e minhas irmãs, que à luz desse texto, há 3 perguntas que nós precisamos nos fazer para sermos vitoriosos como Samá foi. Qual é a primeira pergunta? É a seguinte: qual é
o meu campo de batalha. A Bíblia Sagrada nos diz que Samar estava ali no território de Israel quando o grupo dos filisteus, aqueles inimigos aguerridos, acirrados do povo de Israel, se ajuntaram em uma localidade conhecida como Leí. E o que tinha em Leí? Uma ponte, um castelo, uma muralha, um tesouro, um arsenal. Qual era a importância estratégica de Leí? A Bíblia não diz que lá havia nada que talvez enchesse os nossos olhos. Diz que apenas ali, naquele lugarzinho chamado Leí, havia um terreno cheio de lentilhas e o povo fugiu de diante dos filisteus. Ora, as lentilhas em Israel eram conhecidas como o alimento dos pobres. Então, se você tivesse uma terra boa, assim, fértil, terreno bom, você plantaria trigo, cevada, vinhas, olivais, figueiras. Mas a ervilha era o alimento das pessoas mais humildes. Então não era nem mesmo uma lavoura, não era nenhuma super safra que seria produzida ali. Era um roçado. Era um pedacinho de terra. Era uma lavoura. Ainda assim, os filisteus queriam aquele pedaço de terra. E os israelitas fugiram, porque não acharam que valia a pena defendê-la. Irmãos, isso é tão sintomático, que muitas vezes os inimigos deem mais valor àquilo que a gente tem do que a nós mesmos. E que os inimigos estejam mais dispostos a tomar de nós aquilo que é nosso do que nós em defendê-lo. Foi o que aconteceu em Israel. Você pode ver, está escrito na palavra de Deus, que os inimigos se ajuntaram, que os israelitas fugiram. Pernas para que te quero. Saíram todos em desabalada carreira. Mas quando eles olharam para trás, eles viram um homem em pé, entre os canteiros, com a espada na mão, disposto a enfrentar sozinho um tsunami de soldados inimigos. E o nome desse homem era Samar. E se talvez naquela hora algum dos vizinhos, algum dos amigos gritou para ele: Samar, deixa disso, não vale a pena, é só um campo de lentilhas. Samar teria respondido: mas é o meu campo de lentilhas. Então, qual é o meu campo de batalha? O meu campo de batalha é o lugar onde Deus me colocou. O que é que eu preciso defender? É aquilo que o Senhor já me concedeu. Queridos, às vezes nós podemos achar que é pouco, que é pequeno, que não tem importância. Mas todo soldado, todo exército sabe que antes de conquistar um novo terreno, é preciso conservar o terreno que já se possui. Essa é a primeira lei da guerra. Essa é a primeira lei da batalha. Nenhum país, povo, exército, nação pode pensar em se expandir, em conquistar novos territórios, se antes não estiver certo de que pode defender e preservar os territórios que já possui. Então a palavra de Deus para você essa noite é: o que você está fazendo com aquilo que Deus confiou a você? Nós ouvimos uma linda música cantada pelo nosso irmão Isaac, dizendo: a minha família é bênção do Senhor. A minha família é presente do Senhor. Você está lutando pela sua família? Você está disposto a correr todos os riscos e a pagar todos os preços para manter o seu casamento, para abençoar o seu filho, para guardar o seu lar? Às vezes, queridos,
As pessoas pensam assim: o meu casamento não vale muito, a minha casa não vale muito. Varão, se não valesse, por que o diabo quer tanto? Por que o diabo quer tanto arrancar os seus filhos? Por que o diabo quer tanto arrancar a sua felicidade conjugal? Olha para mim, preste atenção, você precisa começar a valorizar e a dar graças a Deus por aquilo que você tem. Senhor, é a casa que eu moro, louvado seja o Senhor pela minha casa. Senhor, é a vida que eu tenho, louvado seja o Senhor pela minha vida. Senhor, é o casamento que eu tenho, louvado seja o Senhor pelo meu casamento. Porque a partir do instante que você valorizar o que você tem, e você zelar pelo que você tem, e você lutar pelo que você tem, Deus acrescentará a você mais. Essa é a lição que eu aprendo com Samá. Aquele homem se tornou um herói. Ele inspirou toda uma nação, porque, meus amados, ele defendeu uma rocha. Eu acho que Samá pensou assim: se esses caras conquistarem o campo de lentilhas, eles vão acabar conquistando tudo. Então, na minha colheita, filisteu não se cria. Você pode dizer isso? Na minha colheita, filisteu não se cria. Eu vou lutar, eu vou defender, eu vou me esforçar. Há um versículo muito bonito no livro de Neemias, quando ele diz, vamos ler juntos? Não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Ano passado, eu batizei um irmão de 70 anos. E a mãe dele estava sentada aqui para assistir. Orou pela conversão do filho durante 70 anos. Disse, na minha colheita, filisteu não se cria. Lutou por aquilo que Deus deu a ela. Então, queridos, nós precisamos ter essa fé, nós precisamos ter essa perseverança, nós precisamos ter esta visão. Deus confiou a você preciosidades. Então, a primeira coisa é reconhecer o valor daquilo que eu tenho, a segunda é cuidar, é lutar, é preservar, é defender. Porque, infelizmente, os filisteus querem tirar. O diabo, aquele desqualificado, quer tirar. A Bíblia diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Então eu preciso fincar os meus pés no canteiro, empunhar a espada e falar, daqui não passa. Eu preciso defender o meu campo de lentilhas, porque o meu campo de batalha é o lugar onde Deus me colocou. Soldado de Cristo, o lugar onde Jesus colocou você é o lugar que você tem que defender. A segunda pergunta que a gente deve se fazer é: qual é a minha situação? Samá, primeira pergunta que ele fez para si mesmo: qual é o meu campo de batalha? Ele pensou, meu campo de batalha é a minha rocinha, é o terreninho, um pedacinho de chão que meu pai deixou para mim, tem lá umas lentilhas, não é muito, mas é meu, e se é meu, vou defender. Qual é o meu campo de batalha? É onde eu estou. Aí a segunda coisa que Samá fez foi se perguntar, qual é a minha situação? Porque para que eu possa vencer uma batalha, eu preciso avaliar o meu estado. Quais são os recursos de que eu disponho? Como é que eu vou vencer essa peleja? E quando Samá olhou em volta, meus irmãos, ele deve ter pensado, a minha situação não é boa. O que tinha em volta de Samá? Inimigos, filisteus. A Bíblia diz que eles haviam se ajuntado, era igual um enxame de vespas, de marimbondos, os filisteus haviam acorrido em peso. Quem Samá tinha do lado dele para lutar junto com ele? Ninguém. Os vizinhos, os amigos,
os colegas, os companheiros haviam corrido para salvar a própria vida. Então Samar pensou: eu tenho que lutar sozinho. Querido, querida, você já passou por uma situação em que você se sentiu lutando sozinho? Pense em Daniel, na cova dos leões. Pense em Jesus Cristo, no Jardim das Oliveiras. Pense em João, lá na ilha de Patmos. Vamos visitar a ilha de Patmos também, pastor Almir? Vamos visitar, não é? A ilha de Patmos, lá agora em março, na viagem à caravana que os irmãos estão fazendo. Aparentemente, Daniel estava sozinho. Jesus estava sozinho. João estava sozinho. E às vezes você tem a sensação de que você está sozinho. Você está tentando sozinho salvar o seu casamento. Você está tentando sozinho salvar a vida do seu filho. Você está tentando sozinho realizar o seu sonho, fazer aquele curso, conquistar aquela faculdade. Você sente que está sozinho lutando contra aquela doença, contra aquela enfermidade. Talvez Samar, num primeiro momento, tenha olhado em volta e se sentido sozinho. A minha situação não é boa, é desesperadora. Mas é aí que entra um detalhe interessantíssimo na história, o significado do nome de Samar. Quando aquele menino nasceu, recebeu um nome. Samar significa Deus ouve, Deus escuta. Então, na verdade, Samar não estava sozinho, Deus estava ao seu lado. Samar olhou à sua volta e não viu ninguém. Olhou para cima, enxergou Deus, dizendo: filho, eu vou lutar com você. E naquele dia, quando o campo de lentilhas foi defendido, não havia apenas uma espada no campo de batalha, amém? A espada de Samar e a espada do Senhor lutavam juntas naquele campo de lentilhas. Então, meu querido, minha querida, a verdade é que mais Deus é maioria no mundo espiritual. Então, essa é a sua situação. Você pode vencer. E você pode vencer não porque não haja inimigos, não porque você seja forte, não porque conte com muitos aliados, mas porque Deus está com você. E Ele é poderoso, e Ele é capaz. Isso é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Isso é recado do Senhor para o seu coração. Samar significa Deus ouve. E se Deus ouviu Samar, Deus vai ouvir você. O que foi que nós lemos no livro do profeta Isaías? A mão de Deus não está encurtada para que Ele não possa agir. Os ouvidos do Senhor não estão surdos para que Ele não possa escutar. Então, quando eu começo a pensar na minha situação, eu vejo que não há razão para desespero. Não há razão para eu pensar em fugir, jogar a toalha, desistir de tudo. Não, fique firme. Afunde os seus pés entre os canteiros. Empunhe a sua espada com força e diga: na minha colheita filisteu não se cria, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Esta é a situação real. E longe de ser desesperadora, ela é vantajosa, filho, filha, porque o Deus Todo-Poderoso está com você. O Senhor de Israel é a sua força. E você deve se lembrar de que Jesus sempre nos ouve. Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a primeira pergunta que Samar fez foi essa: qual é o meu campo de batalha? Meu campo de batalha é onde Deus me colocou. Eu tenho que defender aquilo que eu já tenho. Antes de pensar em conquistar novos terrenos, preciso guardar o terreno que já possuo. Segunda pergunta que Samar fez: qual é a minha situação? E ele disse: estou bem. Estou bem na fita. Eu estou aqui sozinho.
O povo todo fugiu, me abandonou, mas Deus está comigo, vai dar tudo certo. Todas as chances estão a meu favor. E aí então Samá fez uma terceira pergunta, que é a pergunta decisiva, que no final das contas, meus irmãos, é o que faz a diferença entre a vitória e a derrota. Samá olhou para dentro dele mesmo, para o seu próprio coração, e perguntou: qual é a minha atitude? Qual é a minha decisão? Qual é a minha escolha? O que eu quero fazer? Eu quero desistir? Eu quero fugir? Eu quero entrar em pânico? Eu quero murmurar? Eu quero amaldiçoar Deus? Eu quero me afastar da igreja? Eu quero me afundar na bebida? Ou eu quero confiar? E eu quero fazer a coisa certa? E eu quero seguir em frente? E eu quero crer em Deus? Todos nós chegamos em momentos, em encruzilhadas da vida, que temos que olhar para dentro de nós mesmos e nos perguntar: o que eu vou fazer? Qual vai ser a minha atitude? E são encruzilhadas realmente decisivas, porque o resto da nossa jornada vai depender da decisão que nós tomarmos neste momento. Então, querido irmão, querida irmã, eu preciso perguntar a você essa noite, em nome de Jesus e da parte de Deus: qual é a sua atitude? Qual é a sua postura? O que é que você vai fazer? Há sempre 3 perguntas que são importantíssimas. O que Deus quer que eu faça? O que o diabo quer que eu faça? E o que eu vou fazer? Essas 3 perguntas são importantíssimas. Samá entendeu que o inimigo queria que ele fugisse como os demais, que Deus queria que ele ficasse e lutasse. E Samá então teve que responder a terceira pergunta: o que eu vou fazer? É aí que entra a coragem, não é, amados? Porque lá vem os inimigos, as hordas de filisteus, guerreiros armados, os aliados já bateram em retirada, fiquei sozinho. Mas a minha postura é de defender aquilo que Deus me confiou. Missão dada, missão cumprida. Aqui eu fico, daqui ninguém me tira. A minha atitude, a minha postura. No final, meus queridos, é isso o que faz a diferença. Veja o caso de Esdras. A Bíblia diz que Esdras tinha preparado o seu coração. Outras Bíblias falam: Esdras tinha disposto o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor e para ensinar em Israel os seus estatutos e as suas ordenanças. Como é importante preparar o coração, dispor o coração. Amados, no final das contas, as guerras são vencidas ou perdidas no coração. Não é do lado de fora. No final das contas, se vamos vencer ou se vamos perder, depende da nossa atitude, da nossa postura, da nossa decisão. Você tem que defender alguma coisa que Deus te deu e que o diabo está tentando tirar. O que você vai fazer? Qual vai ser a sua atitude? Isso é o que vai determinar o final da história. Se você vai comemorar a vitória ou lamentar a perda. Gosto muito da história de um rei da Inglaterra. E esse rei é conhecido como Alfredo o Grande. Foi um rei tão importante lá na Inglaterra, que ele é conhecido como Alfredo o Grande. Viveu muitos séculos atrás. E na época do Alfredo, os vikings, povo terrível, guerreiro, estavam invadindo a Inglaterra. E o Alfredo foi para a batalha com os soldados da Inglaterra, e vieram os vikings, e houve uma batalha, uma carnificina, os vikings ganharam. E o exército de Alfredo foi desbaratado. O próprio Alfredo teve que fugir para salvar a sua vida. E fugindo,
foi parar numa floresta, cansado, faminto. Já era quase noite, quando ele encontrou a cabana de um lenhador. Bateu a porta, a dona abriu, mas não sabia quem era. Aquele homem sujo, suado, cansado, empoeirado. A dona convidou ele para entrar e disse: olha, moço, eu e meu marido vivemos aqui, nós não temos muita coisa, mas eu estou fritando uns bolinhos para o jantar. Agora eu preciso ir lá fora ordenhar a vaca. Se você ficar aqui e vigiar os bolinhos, eu vou lá, ordenho a vaca e quando eu voltar, a gente janta. Alfredo disse: sim, senhora. A mulher saiu, ele pegou um banquinho, sentou de frente do fogão, olhando para os bolinhos. Ele estava tão triste, ele estava tão preocupado. A mente dele começou a viajar para muito, muito longe. E agora, o que eu vou fazer? Meu exército foi vencido, os vikings se fortaleceram. Como é que eu vou formar um outro exército? E será que eu vou conseguir vencer? Como será que as coisas vão ficar? E mergulhado naquelas preocupações tão grandes, Alfredo esqueceu da vida. Ele esqueceu onde estava. Ele esqueceu da fome. E ele esqueceu dos bolinhos. Quando a mulher voltou para dentro de casa, encontrou a casa cheia de fumaça. E começou a brigar com Alfredo. E disse: seu imprestável! Seu inútil, olha o que você fez, deixou os bolinhos queimarem, agora todos nós vamos passar fome. Nessa hora chega o lenhador, o marido daquela senhora, e reconhece o rei da Inglaterra. E fica tremendo, e diz: mulher, cale-se, você sabe com quem você está falando? Este é o rei da Inglaterra. A mulher ficou envergonhadíssima, quis se ajoelhar, começou a pedir desculpas. Alfredo a tomou pela mão e disse: a senhora não tem do que se desculpar. Eu disse que ia olhar os bolinhos. Quando a gente recebe uma missão, seja ela grande ou pequena, a gente precisa cumprir. E aí Alfredo disse o seguinte para aquela mulher: eu falhei aqui, mas não falharei outra vez. Os livros de história não dizem se naquela noite o Alfredo comeu alguma coisa. Mas eles dizem que ele saiu da floresta, reorganizou o exército, lutou contra os vikings, derrotou os inimigos, expulsou os invasores, salvou a Inglaterra. E até hoje ele é conhecido como Alfredo o Grande. Queridos, uma missão que nos foi confiada precisa ser cumprida. Responsabilidades são testes de Deus, que nos considerará riquezas maiores se formos fiéis nas pequenas. Mas qual é a sua atitude? Qual é a disposição do seu coração? Talvez essa noite você precise dizer para Deus: Senhor, eu falhei, mas não vou falhar de novo. Senhor, eu errei, mas não vou errar mais. Essa noite o Senhor falou comigo e me mostrou o que eu preciso fazer. E eu vou segurar na mão do Senhor. E vou romper em fé. Mas na minha colheita, filisteu não se cria. Que Deus nos ajude. Amém? Para que nós possamos defender aquilo que Ele nos confiou. E que nós possamos lutar com sabedoria as batalhas do Senhor. Com coragem as batalhas do Senhor. Com fé as batalhas do Senhor.
Antes de pensar em ter algo que você não possui, você precisa defender aquilo que você já tem. É a primeira regra de qualquer exército. É a primeira lição de batalha espiritual. Nós vamos ganhar primeiro na defesa, para depois ser vitoriosos no ataque. De uma ou de outra forma. A gente vai precisar de sabedoria, a gente vai precisar de coragem, e a gente vai precisar